fazer nada, vou ficar só paradinha. Já está live. Agora sim, estamos live. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que vocês estejam. Eu sou a Cris De Lucas e essa é a Cris Dumont. Nós somos sócias na empresa Terceira Cultura, que faz treinamento, mentoria e coaching para pessoas e times que estão lidando com a diversidade cultural. Essa série de lives tem o objetivo de trazer a experiência de brasileiros que já vivem essa realidade de lidar com outras culturas, seja aqui no Brasil ou fora. E hoje a nossa convidada é a Nádia Arai. E por conta da Nádia, como ela tem várias histórias interessantes para nos contar, experiências assim, em lugares diferentes, a gente vai fazer um modelo um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer de entrevistas e vamos trazer, tipo, pílulas culturais. Exemplos, situações que a Nádia viveu nessa jornada dela e para a gente poder contextualizar isso em relação à diversidade cultural. Então, Nádia, por favor, seja bem-vinda, se apresenta aí para a gente, por favor. Bom dia, Cris e pessoal que está assistindo. Eu sou a Nádia, sou Sansei, neta de japoneses. Eu costumo dizer que no Brasil me chamam de japonesa, no Japão me chamam de gaijin, que é estrangeira, e aqui no Canadá as pessoas vêm falar comigo em chinês achando que eu sou chinesa. Vou contar rapidinho como que eu vim parar por aqui e como esses países se conectam. Aos 14 anos eu participei de um acampamento mundial na Holanda, com mais de 40 mil escoteiros de 150 países, e foi lá que eu fiquei morrendo de vontade de viajar e conhecer o mundo inteiro. Aos 19, eu ganhei uma bolsa para o Japão, através do Rotary, morei lá 1 ano. Eu me formei em Ciências da Computação, trabalhei na IBM e fui para a China trabalho por 2 meses, e foi lá que eu conheci o Luiz, marido da Cris Dumont. Depois eu voltei para o Japão, onde eu trabalhei com importação, eu plantava arroz na montanha, fazia cerâmica, era chefe escoteira e estudei mandarim no Japão. Então, eu me mudei aqui para o Canadá, trabalhei no asilo durante a pandemia e agora estou trabalhando com assistência à moradia. Eu sou apaixonada por conexões, estudei outros idiomas, programação neurolinguística e coaching, e eu encorajo mulheres a explorarem outras perspectivas que expandem novas possibilidades, através de palavras, metáforas e aprendizados. Eu amo escalar, fazer trilhas, paddleboarding, ou stand-up, paddleboarding, cuidar da minha horta e fazer pães artesanais. Essas atividades, desse jeito, me conectam comigo mesma, com os outros e com a natureza. Foi através dessas conexões que eu vim parar aqui nessa live com a Cris e a outra Cris que acabei de conhecer. E dá aquele nervosinho, mas acredito que quando a gente se abre para o mundo, a gente também se conecta. E eu estou curiosa para ver quais conexões vão brotar desse encontro. Obrigada. Que legal, Nádia. Nossa. Não, e tem essa coisa assim que as pessoas falam que são conectadas com a natureza. A Nádia, ela é a natureza, né? Porque a pessoa fala assim, fui plantar arroz, fui trabalhar em plantação de arroz no Japão, como se fosse uma coisa muito normal, fazer escalada. Ela manda as fotos para a gente, pendurada lá naqueles pedras, sei lá quantos metros de altura que você está, com aqueles equipamentos de, meu Deus do céu, como é que esse ser humano pode ser tão aventureiro, que eu acho que isso que define você. Inclusive, foi assim que a gente fez a chamada para você ali no LinkedIn. E aí, dentro nessa dinâmica nova que a gente criou, né, a gente conversou já nos bastidores e tem uma história que é muito emblemática, que foi sua primeira experiência no Japão, quando você chegou lá aos 19 anos, que você falou que foi pelo Rotary, né? E aí você foi pela primeira vez ao banheiro. E como um banheiro pode gerar um aprendizado multicultural. Conta pra gente um pouco dessa história. Como uma atividade tão básica que você faz todo dia, em qualquer lugar, e você, de repente, se vê numa outra cultura, e aquilo já não é a mesma coisa, né? Então, eu tinha uns 19 anos, eu tinha ido antes já para o Japão, mas eu fui fazer um homestay, e aí eu fui no banheiro, normal, né? Não preciso perguntar para ninguém para ir no banheiro, só vou saber onde que é. Fui lá, terminei o que eu tinha que fazer, aí eu não sabia nem onde dar descarga. Eu fui procurar, tinha um tanque lá, achei
alavancazinha ali, eu falei, acho que é aqui. Aí eu dei descarga, começou a sair água, tudo bem. Daí tinha uma pia em cima do tanque de água e estava saindo uma água da pia. Eu falei assim, nossa, mas isso aqui é para lavar a mão? Será que essa água é limpa? Aí tinha um sabonetinho lá, eu peguei e falei, deve ser para lavar a mão. Terminei e tal, tava para sair, aquela água continuava caindo. E daí eu falei assim, e agora? Será que eu tenho que desligar? Será que eu tenho que voltar a alavanca? Não tinha nenhum botão para desligar. E pelas minhas contas, já ia transbordar, ia molhar todo aquele banheiro, me deu um desespero. Aí eu saí correndo para procurar alguém da casa, eu não sabia falar muito japonês na época. Aí eu falei assim, banheiro, vem cá. E eles não entendiam, mas vem cá. E saí correndo pro banheiro. Quando eu cheguei, a água já tinha parado, daí eu entendi que era automático, tinha uma boinha para parar. Mas eu fiquei assim, nossa, como uma atividade tão simples pode te dar um certo desespero e te deixar nervosa. E eu sempre, quando acontece alguma coisa assim, eu me pergunto, né? Mas o que aconteceu? O que eu poderia fazer numa próxima vez para que isso não acontecesse, né? Eu vi que antes de eu fazer qualquer coisa, eu podia perguntar, como que funciona? O que custa, né? Eu sempre falo. Explore, observe, pergunte e tenha respeito. Não tem problema. Seu banheiro é de buraco, não tem problema, mas como funciona? Eu jogo papel dentro, jogo papel fora. Quando vem estrangeiros no Brasil, eles jogam papel dentro do vaso. E se você não falar para eles, eles não vão saber. Se eles não perguntarem, eles não vão saber também. E como Nossa, é que você traria? Esse negócio do papel realmente é uma questão de cada lugar, né? Tem lugares que, como você não jogou papel no vaso, outro lugar você jogou o papel no vaso, né? Realmente é uma questão muito ligada a como é o sistema de esgoto, né? No final das contas. Não, eu estava falando com a Dani, que posta com a gente também, e ela estava no Japão e ela disse que tinha uma placa dizendo para você não subir em cima da privada. Tem. E quem morou tem na lado para China, sentar também, né? Se você tá certo, entendi. Quem morou na China que usa o buraco, na realidade, o chinês vai subindo em cima da privada. Então, você vê como é. Mas a minha pergunta era, pegando esse grande aprendizado, como é que você traria esse aprendizado para o mundo corporativo? Isso que você falou, que você fez parte de times multiculturais. Como é que você traz isso para esse mundo? É muito parecido. É como se fosse uma fórmula, né? Você chegou num lugar estranho. As pessoas estão fazendo as coisas delas, você que é o estrangeiro de verdade. E eu sempre falo, observa. O que as pessoas estão fazendo? Como elas estão comendo? Não, o trabalho também come, mas assim, como que elas estão conversando, apresentando? Eles trazem o papel, eles trazem microfone. O que eles estão fazendo? Que ferramentas que eles estão trazendo? Que tipos de discussões que eles fazem? Você pode perguntar antes. Esse banheiro, essa situação aconteceu aonde? Você estava na rua, assim, no shopping, no trabalho? Não, eu estava no homestay. Mas, assim, basicamente observa, pergunta e tem respeito. Acho que é a minha fórmula, assim, para tudo. Eu vi um outro ponto aí que tem a ver com você, que é explora, né? Porque diante de uma coisa diferente, algumas pessoas dão um passo para trás e nem aceitam, bom, isso aqui não é para mim, né? E você foi olhar para tentar descobrir onde é que estava a alavanca da privada, onde é que lavava a mão, e isso também é uma postura importante para quem está morando fora, que está dentro do time multicultural, né? Não se fecha num casulo e diz, bom, isso aqui eu não sei o que é, então vai, tenta descobrir, né? Foi o que você fez. Aí, na última hora, você chamou o líder, né? Ai, mãe, vem cá, que a privada parou. Vai molhar tudo aqui. Legal. Então, essa postura que a Cris falou, de você estar aberta, e eu acho que sempre que a gente vai na casa de alguém, né? E eu penso assim,
histórias minhas também, quando eu era pequena, ia na casa de algum amigo, alguma amiga, e me ofereciam alguma coisa para comer, eu sempre fui educada e sempre achei que era de bom tom você não ficar, mas isso é o quê? Mas o que é e tal? Não, eu quero, não quero, se estou com fome eu quero, se não estou com fome eu não quero, não fico questionando, perguntando se, né, eu acho que não pega muito bem. Mas quando a gente está viajando, a possibilidade da gente encarar alguma coisa muito exótica, muito diferente é grande, né? Mas eu acho que com a tua abertura, eu acho que você levou até muito bem, né? Conta um pouquinho a história da panqueca. Então, a história da panqueca chama okonomiyaki, a panqueca japonesa. Estava morando num alojamento, que eu fui para o Japão várias vezes, né, na verdade. Então, estava morando num alojamento de mais 9 japonesas, e a gente tinha comida que era servida de manhã e à noite. E esse dia eu cheguei atrasada, tinha sempre horário para começar e acabar. Cheguei atrasada, entrei correndo na cozinha, cheguei no meu prato que já estava separado. Aí eu vi que estava meio estranho, né? Tinha um ovo meio cru, mas assim, acho que já posso comer, sempre já estava preparado. Daí eu fui, coloquei na boca, tava um gosto meio estranho, gosto de farinha crua, assim. Eu falei assim, mas não é possível que isso aqui é normal, né? Daí eu olhei para o lado, de novo, né? Observa. Tava todo mundo colocando no hot plate dentro da panela para cozinhar, assar, né? A panqueca, uma panqueca grossinha. E aí eu falei assim, nossa, mas por que ninguém me falou nada, né? E eu falei, tá. E eu já tinha comido um pouco cru, mas aí no segundo momento, eu misturei, assei, aí eu fui perguntar, né? Também a mesma coisa, né? Observa, chegou atrasada. Tem um negócio meio estranho? Observa, pergunta, com respeito. Então, para mim, eu também tinha esse medo de não quero incomodar, de não quero ser mal educada, mas acho que sempre que a gente tiver respeito e amor, não tem má educação, né? Você tem diferente. Sou vegana, sou vegetariana. Tem alguma coisa aqui? Tem molho de peixe? Obrigada. Não tô com tanta fome. Mas assim, e também antes disso, eu também sou vegetariana. Antes de você ir para um lugar que você sabe que vai comer, pesquisa se o restaurante tem opções, ou fala com a pessoa que está te recebendo, não quero incomodar, de repente, posso trazer uma outra comida, eu posso comer antes de vir, mas eu quero muito te encontrar. Então, veio muito isso para mim. Sempre observa, pergunta e respeita. Não, e eu enxergo isso também pelo outro lado, né? Às vezes você vai convidar alguém de uma outra cultura para vir na sua casa. Também eu acho que é um cuidado, né? Você perguntar para a pessoa. Tem pessoas que, por exemplo, eu tinha uma amiga indiana, ela não bebia álcool por definição, por uma escolha. E eu acho que também é uma demonstração de respeito você perguntar, mas você come carne? Você bebe álcool? Eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter quando a gente está lidando com uma cultura com a qual a gente não está familiarizado, né? Que pode ser até seu vizinho, né? Da sua mesma cultura, do seu mesmo país. Então, E é parte da gente, eu acho. Não esperar, não perguntou nada se eu como isso, se eu não como aquilo. A pessoa não vai adivinhar, né? Então, você como Exato. host ou como anfitriã. Eu acho que vai nos dois sentidos, né? Eu acho que você está convidando, você pode muito bem perguntar e questionar. E se você está sendo convidado e tem alguma restrição, até porque pode ser, às vezes, uma restrição médica também. Né? Olha, eu sou intolerante à lactose, olha, eu tenho alergia a uma coisa qualquer, então acho que sempre é válido explorar e perguntar, né? Estou pegando já o seu bordão. Bom, outra chama esse bordão, mas eu queria evitar o trocadilho, mas eu tenho que usar, né? Assim, você literalmente, esse caso é o apressado come cru, né? Literalmente. Eu fico pensando que isso vale para o mundo corporativo, né? Na hora que você entra num time multicultural, tem pessoas, principalmente se você é o estranho, né? É o perguntar, eu sempre o perguntar, né? Como é que você gosta, como é que você prefere, como é que você faz, como é que você toma a solução, como é que você pergunta para o chefe, como é que você gosta de fazer a reunião, né? Tudo isso é super, super importante. E aí... Como é que você quer Cris, que eu posso faça? só fazer uma parte?
disso que você falou, até em times multiculturais, e eu acho que é uma atenção que... Eu me lembro assim, de eventos internacionais, eu acho que, na época, você tinha pessoas de muitas diferentes culturas, então, uns não tomavam álcool, outros não comiam carne, outros não sei o quê. Então, eu acho que esse tipo de atenção é fundamental em times globais, porque sempre tem diferenças, a gente não pode pressupor nada, realmente a gente tem que sempre perguntar, na dúvida, pergunta. E nessa coisa de dar dúvida, pergunta, aliás, nem isso, né? É isso também, mas na semana passada a gente entrevistou o Paulo, e o Paulo ele foi alcoólatra, e ele está há 10 anos sóbrio, e trabalha com isso, com mentoria, coaching para pessoas que querem ter qualidade de vida, etc. E aí a gente estava vendo isso com ele, né? Como é que tem o papel do álcool nas culturas, são papéis diferentes. E aí você tem uma história interessante para contar para a gente sobre o papel do álcool na cultura japonesa, que fala muito mais do que só o álcool, mas sobre a cultura japonesa. Conta para a gente. Na minha experiência, pode ser que seja diferente para outras pessoas, né? E na época que eu estava, com a cabeça que eu estava, onde eu trabalhava no Japão, a gente fazia happy hour, e aí, geralmente, as mulheres, que era a minoria ali no escritório que eu trabalhava, tinham que servir a cerveja. Então, eu acabava de sentar, aí já acabou o copo ali, eu tinha que servir, eu e outras meninas também, e eles esperavam que eu bebesse. Mas eles eram seus colegas? Eles eram seus colegas de trabalho? Colegas de trabalho. Uhum. Tinham vários níveis hierárquicos, mas, assim, geralmente a mulher que serve. E mesmo que eu não estava bebendo, né? Mas eles bebem tão rápido que no momento que eu terminava de servir, eu ia sentar para eu comer, eu tinha que começar a servir de novo. Então, era uma coisa que me incomodava, assim. E outra coisa é que eles esperavam que eu bebesse, eu queria tomar meu chazinho verde, né? Meu suco. E eles, você não vai beber? Eu falei, não. Aí, e em várias situações, falaram que eu não queria ser verdadeira, não queria tirar minha máscara, né? Na época não tinha Covid, mas assim, você não quer se expor, né? Contar sua verdade. Então, para mim, do que eu entendi era, se você não beber, você não vai ser verdadeira com as suas histórias, com o que você realmente é, né? Com quem você realmente é, não vai mostrar quem você realmente é. E eu falava assim, se eu beber, eu vou dormir aqui, né? E vocês não vão ver nada. Mas era uma coisa complicada, assim. Mas como é que... Porque para uma sociedade ser assim, a chinesa também tem isso, de você tem que beber e ficar bêbado com o outro para mostrar que você confia no outro e que você pode se deixar vulnerável frente a ele, né? Como é a sociedade japonesa que precisa da bebida para isso, né? As pessoas não dividem as suas vidas pessoais. Como é que funciona isso no trabalho? Então, essa é a minha experiência de trabalho, e eu não sei ainda até hoje como é que funciona, porque para mim é difícil ter amigos muito próximos no Japão. Então, ou você tem um amigo que vai fazer tudo por você, muito próximo, ou você tem aquele amigo que é conhecido, né, que a gente fala. No Brasil, a gente fala, meu amigo, meu amigo, meu amigo. Mas é quando eu falo assim para alguns amigos estrangeiros, meu amigo, que na verdade é conhecido, eles não entendem. Falam assim, nossa, mas você falou com a pessoa só uma vez, e seu amigo? Eu disse, sim, é. Porque, não, na verdade é conhecido, né? Conheci uma vez e não sei o que eles estavam pensando, como é que é, mas eu sinto essa dificuldade de relaxar, né? E é como se fosse assim, no momento que eu bebo, eu posso mostrar quem eu sou, mas se eu não beber, talvez vai ser meio indelicado. Mas não sei se é essa a resposta, né? Tô curiosa, a gente deve perguntar quando puder, quando eu tiver a próxima oportunidade de perguntar. Por que as pessoas bebem? Mas para mim é um movimento. Esse ponto que você falou, né, que o brasileiro tende a chamar todo mundo de amigo, eu já me vi em várias situações como essa, que eu digo, my friend. Aí eu digo, não é my friend, é só my acquaintance, né, como é que fala em inglês. Ou, não, é minha cliente, né?
Isso pode gerar também, né? Você está num time multicultural e você acha que todo mundo que está ali é uma grande família, que somos todos amigos, e na realidade, em algumas culturas, a gente está ali trabalhando junto, ponto. Né? E nada mais do que isso. E pelo que você falou. Seu amigo, né? Eu sou seu amigo. Só trabalho com você. Só trabalho com você, exatamente. Né? E talvez seja isso que a gente esteja falando aí nessa tua situação. Mas sabe que eu tô aqui refletindo aqui essa questão. Eu acho... Você acha, Cris, que quando nós, brasileiros, a gente no trabalho, a gente tende a criar relacionamentos próximos com todo mundo que trabalha próximo a nós, né? E que isso... Engraçado, eu fico pensando aqui um pouco nessa questão, como se fosse o carioca aqui, um pouco, que a gente parece muito próximo, né? Parece lá em casa, fala da família e tudo, mas no fim das contas, apesar de chamar todo mundo de amigo e tudo, realmente eu acho que existe uma diferença, sabe? Eu acho que acho que nós brasileiros parecemos próximos, mas não somos próximos. Eu acho que quando você tem um amigo, de repente, uma outra cultura, não vou dar exemplo aqui, mas para eles, é meu amigo, então realmente ele é muito próximo. Esse é todo o ponto, né? Como a gente tende a misturar tudo. E aí, no trabalho, como a gente, né, nós que somos do mundo corporativo, quantas e quantas historinhas de disse, me disse, falou, não falou, e você vai resgatar a sua amiga porque ela está com um problema, na realidade, aquele problema não tem nada a ver com o trabalho, como as coisas acabam se embolando. Mas isso é uma questão que a gente pode levantar aqui para quem estiver assistindo a live, dar opinião. Vocês acham? O que vocês acham dos brasileiros, né? A gente parece próximo, mas não é, ou a gente se embola no meio do caminho nessa sociedade? Não, e eu acho também, Cris, vamos considerar o tamanho continental do Brasil, porque isso varia muito no Brasil também. Então, eu por exemplo, eu acho que no próprio Brasil a gente tem diferentes níveis desse relacionamento e dessa proximidade, sabe? Que às vezes parece, mas não é. Né? Então, estou muito pensando aqui do Rio também. Mas, então, vou partir para um outro exemplo, que é um exemplo que eu já vivi, não sei se no mesmo lado que a Nádia, uma vez eu estava dirigindo num outro lugar, na Europa, e eu quase bati com o meu carro, porque o cara da minha frente parou abruptamente, eu fiquei muita raiva, muito trajada, porque eu quase realmente fiz um acidente e bati nele, e no final das contas, quando eu observei, a culpa era minha. Né? Então, vou deixar a Nádia contar a história dela, porque eu acho que é parecida com essa minha. Do outro lado, né? Eu não estava dirigindo. Eu tinha voltado para o Brasil, e aí estava vivendo a minha vida normal. Sou brasileira, que é normal, né? Aqui eu sempre vivi. No Japão, eu estava fora da minha bolha, voltei, vida que segue normal, fui atravessar a rua, atividade normal de novo, e quase fui atropelado. Pisei na faixa de pedestre, eu sou a rainha da faixa. Na hora que eu pisei, o carro veio, aí quase fui atropelada. E eu falei, nossa, aqui eu tenho que tomar mais cuidado, né? Porque no Japão você vai estar no celular, atravessa a rua, não precisa olhar para lugar nenhum. Aqui no Canadá quase que também, né? Mas no Brasil, nossa, mesmo que a faixa de pedestre esteja aberta, verde para você, tem que ficar olhando e tem que sair correndo, né? Eu sempre falo, vamos atravessar igual a galinha, aquela galinha do videogame, você tem que atravessar a rua, tem que prestar muita atenção, mesmo que a faixa estiver aberta para você, no verde. Então, é sempre assim, você tá na sua cultura, sempre lembrar de recalibrar, porque as coisas mudam, né? Agora mesmo, quando eu vou para o Brasil, faz 10 anos que eu mudei do Brasil, né? Tem que... Tá tudo diferente, as coisas funcionam de outro jeito, tem o Pix, né? Tudo é no Pix. Então, sempre recalibrando, perguntando de novo, observando. A questão da faixa... Para não ser faixa... atropelado, né?
É impressionante, porque às vezes eu faço o exercício contrário aqui no Brasil. Eu vejo uma pessoa, uma faixa de pedestre sem sinal, tá? É uma faixa de pedestre, uma rua que às vezes não é uma rua super movimentada, então não tem falo sinal, o semáforo, né? Então, eu vejo uma pessoa para atravessar e inúmeras vezes, se eu paro, a pessoa tem um delay para perceber que e realmente olhar, ela precisa olhar para mim para confiar. Tipo, eu sempre faço assim com a cabeça ou faço assim com a mão para a pessoa atravessar, porque assim, eu também não faria isso. Se a pessoa parar e eu não fizer um contato visual com ela para eu poder atravessar, eu não confio que aquela pessoa vai me esperar atravessar a rua. Porque eu acho que a gente aqui tem um estilo de direção muito, muito violento, especialmente no Rio, onde eu estou, né? E eu adorei essa metáfora do recalibrar, né? É recalibrar, porque realmente, por exemplo, a China é um país de comunicação indireta, e cada vez que eu ia para o Brasil também é indireto, mas você está em casa, aí você tem uma coisa mais solta, né? É mais informal, vamos dizer assim. Ela é mais informal. Então, e quando eu voltava para a China, eu voltava meio nessa vibe brasileira e começava a atropelar a formalidade chinesa em alguns casos, sabe? Então, essa coisa do recalibrar, né, o tempo inteiro. Então, se você está num time multicultural e você tem gente de outras culturas, tem que recalibrar. Sentou com o indiano é diferente de sentar com o alemão, que é diferente de sentar com o brasileiro, que é o teu par, né? E agora, esse negócio que você falou, Cris, me lembrou uma outra história que é brasileiro tem a desconfiança, né? Uma aversão ao risco. Então, tem regra para tudo. Mas, ainda assim, o brasileiro não confia na regra. Então, se você parou no sinal, para mim, eu vou olhar para a sua cara para ver se eu confio neste ser humano que está ali. No Rio de Janeiro, no Brasil, se você quer virar para a direita e você quer avisar para o cara, não adianta botar a seta. Agora, se você pede para o seu carona botar a mão para fora e fazer assim com o dedo, aí o cara de trás te dá passagem. Mas se você botar a seta, ele vai dizer, e aí depois você faz assim. Então, essas nuances, né, são nuances, né? E são essas nuances que acabam criando uns conflitos que a gente não sabe depois nem de onde surgiu, né? Nossa, Cris, essa questão do contato visual, até para você virar, para você pedir, porque como a gente não gosta muito de conflito, de um modo geral, quando você faz um contato visual, dificilmente, né, e você pede uma passagem para alguém que você conseguiu contato visual, dificilmente a pessoa te nega, né? Mas se você não estabeleceu o contato, ele vai fingir que você não existe na face da Terra e vai enfiar o carro dele na tua frente sem considerar a sua existência. Mas com o contato ele fica constrangido de te ignorar. É incrível isso que você levantou agora. E para dar o inverso, eu estava na faixa, estava na ciclovia aqui da Polônia, aqui em Wrocław, só que a ciclovia acabou. Mas, cara, eu continuei na mesma ciclovia, só que eu estava na contramão, porque eu deveria ter atravessado a rua para pegar a ciclovia do outro lado. Mas como é que eu ia saber? E veio um cara na minha frente, e ele veio vindo na minha direção. E aí eu fui meio que botando a bicicleta mais para a direita, ele foi vindo mais para a direita, e ele bateu o pneu da bicicleta dele no meu pneu, olhando para a minha cara, me pagou um esporro em polonês, que eu não sei o que ele me disse. Mas a única coisa que eu fiz foi sorrir, porque eu falei, isso é muito diferente. Muito diferente. No Brasil, eu até ia ter rolado de uma outra forma. Bom, mas nós estamos falando muito aqui. Tem uma história que eu acho linda da Nádia, que foi quando você voltou para o Brasil e você estranhou a comida da sua mãe. Mas por trás disso tem um aprendizado também muito show. Conta pra gente como é que foi isso. Também foi quando eu tinha acabado de morar 1 ano no Japão, voltei, minha mãe fez comida, normal, né? Sempre a mesma comida que ela sempre fez. E eu falei assim, nossa, mas está muito salgado. Sabe quando você derruba a tampa do saleiro na comida e tenta pescar o sal de volta, mas já misturou tudo? Falei, nossa, mas caiu a tampa do saleiro? Ela falou assim que não. Eu falei, mas a mãe sempre pôs esse tanto de sal na comida? Ela falou, sim. E aí eu falei assim, nossa, eu achei muito salgado, não consegui comer, né? Fiquei meio chateada, assim, triste, porque eu não consegui comer comida da minha mãe, mas eu tinha passado
um ano inteiro comendo comida lá no pensionato que eu morava no Japão, onde muita gente fala que a comida no Japão é meio sem graça, né? Tudo muito, muito suave demais, o bolo não é tão doce, não é muito bem temperado, mas aí eu falo assim, no Brasil a gente põe muito alho, cebola e sal, né? Ah, alho, cebola e sal, já tem até o kit preparado, tudo você pega a pastinha, coloca alho, cebola e sal. E como esses temperos são tão fortes que deixam a gente meio anestesiado, deixa o nosso paladar anestesiado para perceber os outros sabores que existem, né? No Japão, às vezes você vai pegar uma pimenta e tem uma colher do tamanho daquele negócio de limpar a orelha. Nossa, essa pimenta é muito forte, tem muitos sabores muito sutis, muito tempero diferente que você só vai perceber quando você se abre, deixa de pegar muito de uma coisa só e você se abre para essas outras oportunidades, para esses outros sabores, para essas outras experiências. Então, meu aprendizado né? Pedi para minha mãe com um pouco menos de sal, que cada um pode pôr mais sal, mas não pode tirar mais de novo, né? Observar que outras coisas tem por aí. Aí voltando para o gancho corporativo, mesma coisa, né? Você traz muito da sua cultura e você, sempre foi assim, todo mundo faz assim. É óbvio que o sabor do que a gente está fazendo no trabalho, em qualquer lugar, vai ser assim, não necessariamente, né? Tira um pouco disso que você traz, né, da sua cultura, do que você está acostumado sempre fazer, para se abrir para esses outros sabores, experiências, outros jeitos de fazer as coisas, né? E sabe o que eu fiquei pensando, agora que você falou? Que o brasileiro ele é aberto, sim, para algumas culturas. Mas, por exemplo, nós somos abertos para a cultura latino-americana? O que a gente sabe sobre a cultura do Paraguai, do Uruguai, do Chile, da Venezuela, do Equador, né? Qual é o nível de curiosidade que a gente tem em relação a essas culturas? Quando a gente fala de China no Brasil, tem um estereótipo que é um país comunista, porque lá tem a censura. E eu, tendo morado 11 anos lá, eu tento falar, mas não é bem assim. E o que eu encontro é um muro na frente dizendo, mas é porque você não viu, porque eles não quiseram te mostrar. E eu não consigo nem dizer o que eu vejo. Né? Então, isso que você fala a gente come tanto arroz, tanto alho, cebola e sal, mas a gente está disposto a provar o croissant francês, mas a gente talvez não esteja disposto a provar me falta até o exemplo de alguma coisa de uma cultura latino-americana de comida. Porque a gente não está... empanada. Empanada não vale, porque essa aí todo mundo gosta de comer, mas fala outra. Só lembrei da empanada que eu gosto de comer. Exatamente. A gente tem quantos países na América Latina e a gente lembra da empanada argentina e acabou, né? Então, deixa eu pegar o gancho, então, para a nossa próxima pílula. Essa experiência que a Nádia vai trazer sobre reciclagem, vou deixar a Nádia contar o exemplo, porque eu tenho uma provocação para fazer, então eu queria primeiro deixar a Nádia contextualizar e depois a gente faz a provocação. Para quem? Uma provocação para nós aqui, da questão da reciclagem. Fala um pouquinho da tua experiência e aí depois eu queria fazer uma provocação. Tá, então, quando eu fui para o Japão várias vezes, né, como eu falei, numa das vezes que eu fui, fiquei 10 meses, trabalhei numa empresa de TI, e essa empresa tinha ISO 14000, que é de meio ambiente, então a gente tinha a patrulha, não patrulha, patrulha do lixo, né, então sempre tinha alguém responsável para checar o que tinha em cada lixo, às vezes era assim, isso aqui parece plástico, mas se você ver bem, é papel. Quem jogou isso aqui? Essa tampa tá junto com a garrafa de plástico, mas essa tampa é de metal. Então era muito rigoroso, né? E foi lá que eu aprendi realmente a reciclar e a saber da importância de como reciclar isso ou aquilo, porque você não joga a garrafa com a tampa porque ela pode estourar. E quando eu voltei para o Brasil,
você vai na casa de alguém, ou mesmo em casa, na época, hoje minha mãe recicla, mas naquela época era assim, a latinha de metal junto com o resto de fruta, né, com o resto de comida, junto com o plástico, e eu ficava assim, me dói, né? Mas não, esse jeito de fazer assim é muito ultrapassado, tem como reciclar, né? E eu morava num prédio em Londrina, onde tinha, acho que 10% dos latões de lixo eram para reciclagem. Eu dizia, mas não devia ser o contrário? Ninguém reciclava, só ia eu com a minha sacolinha de recicláveis e colocava lá. E eu falei, mas não entendia porque ninguém reciclava. E quando a gente não entende alguma coisa e você acha que alguma coisa pode ser diferente, pode ser melhor, não que o seu jeito sempre seja melhor do que dos outros, mas você sempre pode sugerir, né? Aí ninguém sabia como reciclar, liguei para a prefeitura, falei, mas a gente tem programa de reciclagem na cidade, como funciona? Eu tenho que levar para algum lugar, vocês vêm coletar? Aí eles explicaram que eles podiam trazer o saco verde, era só separar para toda terça-feira estar pronto. Daí eu conversei com o condomínio, né, a síndica, como chama, e eu expliquei, olha, existe a coleta, funciona assim, vamos fazer. Aí, na época, continuava que era só eu que estava reciclando daquele jeito, mas alguns anos depois, o prédio inteiro começou a reciclar. Eu também, hoje no Brasil, eu acredito que vários lugares estão reciclando, mas para mim foi o meu dedinho verde ali no condomínio que deu uma mudança. Então, sempre essa ideia de você não vai pôr todo mundo e obrigar, isso no seu próprio prédio, mas também numa empresa, no outro país, você pode falar assim, vocês fazem assim, eu faço assim, o que você acha disso? Porque às vezes você vai achar que o jeito certo que você faz não tá tão certo assim, né? Então, sempre trazer com curiosidade, com uma forma de sugestão e nunca empurrando, né? E como foi a receptividade do teu condomínio para isso? Não lembro direito, mas assim, o pessoal acha meio estranho, né? Ai, nunca precisei separar, por que eu vou ter que separar agora, sabe? E acho que vem muito um pouco de exemplo, muito um pouco, vem um pouco de exemplo, né? Olha, eu acho importante porque e você vai falando. Você vai ter muito menos lixo que cheira misturado e pingando, porque a latinha furou o lixo e vai pingar na sua casa inteira. Tem vários benefícios além do benefício do meio ambiente, né? Eu acho que tem duas... Desculpa, Cris. Deixa eu só fechar para trazer para o mundo corporativo, porque essa é uma situação difícil no mundo corporativo, né? Quando você, por exemplo, é líder ou você está dentro de um time em que, pela tua experiência, você sabe que é melhor. É inquestionável que a reciclagem é melhor. Mas como é que você vende isso para as pessoas da forma que elas se sintam ouvidas, elas não sintam que aquilo ali está vindo top-down e sendo imposto porque você acha que é melhor e ponto, né? Então, exige uma habilidade, os líderes, né, de times, eles precisam ter uma habilidade enorme. Eu estava assistindo uma live, a gente estava assistindo da BRH, em que o cara fala, os líderes hoje em dia, eles têm que ser containers para conter tudo e poder conter também todos os conflitos, né? Eu falei, interessante, numa situação como essa seria imprescindível ter esse tipo de característica. Eu acho que o grande diferencial da Nádia, por exemplo, eu vejo no meu condomínio tenta reciclar também, mas sabe o que acontece? Ninguém realmente entende do assunto, nem os moradores, nem os funcionários. A diferença da tua experiência no Japão é que essa pergunta que você se fez quando você ficou em frente lá, isso aqui é plástico ou é papel? Eu quebro e boto no papel e no plástico? A gente vê isso, as coletas separadas, mas como as pessoas não têm o entendimento, não têm a formação de como, dos benefícios e de como separar, eu acho que a gente acaba entrando naquela linha que a Cris falou no início, que não pega. Não pegou ainda, não pegou. As pessoas meio que fazem pro forma. Eu vejo as empresas com as latinhas de lixo de cores diferentes e só tem uma lata cheia, porque as outras ninguém consegue
achar exemplo ou ter uma situação de usar, enfim. Eu acho que, levando para o mundo corporativo, é aquela questão da educação, né? Eu não posso aceitar uma coisa que eu não conheço. Como é que eu vou abraçar uma causa que eu não tenho conhecimento? Nada como um treinamento, né, para tirar você da obscuridade. Muito bom. Falando nisso, agora deixa eu um gancho aqui do lixo. No lugar que eu estou trabalhando agora, é uma das empresas mais verdes do Canadá. E mesmo sendo mais verde, a gente tem uns 7 tipos de lixo nos refeitórios. E eu estou num projeto que eu discuto durante o trabalho, eu tenho reuniões sobre lixo. Então, assim, como que a gente vai colocar a educação, né, nas placas, que não seja tão pequena, que a pessoa pare 5 minutos para ver, porque ela quer decidir em 10 segundos no máximo que ela vai fazer o lixo dela. E eu já tive umas 2 reuniões, e a última reunião a gente está discutindo o que fazer com as latas que podem ser recicladas e podem ser vendidas e converter esse dinheiro para o grupo, que é o grupo, eu sou do Comitê Verde da empresa, né? Então, essa coisa da educação, mesmo lá sendo o lugar mais verde, também a gente tem esse problema do lixo, e como é que a gente pode fazer para trazer essa importância para os funcionários, colocar dentro de um curso. A gente está discutindo colocar dentro de um curso mandatório para quem entra, para todo mundo que entra. É um curso, como todos os outros são importantes, esse também é importante. Então, estou trabalhando nisso também. A Dani... Eu acho que a formação, ela impacta nos 2 sentidos, na conscientização e no como fazer. Na verdade, hoje a gente nem entende bem os impactos e nem sabe fazer direito. Eu separo, eu misturo lata e coisa, eu vejo que outras pessoas fazem diferente, enfim. Só queria fazer um comentário da Dani aqui, ó. Na Coreia do Sul, você precisa comprar o saco de lixo para cada coisa. Cada saco tem uma cor. Então, né, é uma coisa, me parece uma coisa bem séria, bem... E tem um preço, né, também. Quando eu morei na Bélgica, o saco do lixo orgânico, se eu não me engano, era 15 euros. E o saco do lixo compostável era, acho que de graça, ou, sei lá, 2 euros. Então, eu falei assim, nossa, não vou encher meu lixo orgânico com lata se eu posso jogar lata de graça. E deixa eu trazer um outro exemplo, Cris, desculpa, que esse negócio do lixo me dá muitas sensações aqui. A minha irmã mora nos Estados Unidos, ela hoje não mora mais nessa cidade, Minneapolis, mas quando ela morou em Minneapolis, eles implantaram um sistema onde você paga pelo seu lixo. Quanto mais lixo você tem, você paga. Então, você paga pelo plástico, por papelão, e eu acho que isso é uma maneira é um soco na cara de você ver o quanto eu estou reciclando, ou algumas coisas eles incentivavam, então, por exemplo, latinha, eles incentivavam que você colocasse naquele lugar, e se você colocasse, você ganhava créditos, enfim. Eu acho que são medidas, algumas pela dor, algumas pelo amor, que te ajudam a ter a consciência, né, e realmente se engajar naquilo, né? Se não pela dor, pelo amor, pela dor. Mas isso que você falou é super importante, né? Super assim, porque pela dor ou pelo amor. Nos Estados Unidos, se isso aqui vai te render um dinheiro, se você vai... Aí faz sentido, né? Em alguns países é o valor, é a conscientização pelo valor, é ver um vídeo da uma praia nas Filipinas cheia de plástico e dizer, cara, deixa eu fazer minha parte, né? Não tenho dinheiro envolvido. Então, tudo, né? Então, a informação, a comunicação, o treinamento, é isso que tem que acontecer. Mas de que forma você faz? Para quem tem 10 segundos para ficar olhando e decidir onde é que vai jogar o lixo, mas tem culturas que você vai ter mais tempo. Enfim, tudo passa pelo viés cultural, né? Tudo passa pelo viés cultural. Bom, você falou aí de empresas no Canadá, né? Empresa mais verde, falou do Japão. Como é que você vê work-life balance, né? Japão e Canadá, porque me parece que são 2 coisas bastante diferentes. Eu sinto que, na minha experiência, sempre na minha experiência, cada um tem experiências diferentes, mas onde eu trabalhava no Japão, por um tempo eu fui gerente, depois eu saí desse cargo e fui trabalhar com importação, mas era assim,
quando eu precisava terminar um projeto, uma entrega, e para amanhã, às vezes eu ficava até 11 horas da noite, sozinha na empresa, fechava a porta, e tudo bem. Mas, às vezes, outras pessoas, em outros dias, ficavam depois das 6h30, eu queria sair, aí falava assim, mas por que você já vai embora? Ué, mas já terminei o que eu tenho que fazer. Mas está todo mundo trabalhando hora extra agora, por que você vai embora? Eu falei, mas hoje eu tenho compromisso. Vários dias eu fico até tarde, né? E eu falei assim, mas eu não tenho nada para fazer, eu vou ficar sentada aqui. Às vezes eu ia de sábado na empresa só para fazer volume, né? Literalmente, só para não acharem que eu estava sabotando, né? É, é. E é uma palavra em japonês, mas não é essa palavra. Qual palavra? Isso aqui eu estava sabotando. Não é essa palavra, mas que eu estava matando a aula, sabe? Então, eu estava matando o trabalho. É. E aqui no Canadá é assim, eu trabalho até 4h30, deu 4h31, se você está logado ainda, eu vou vir falar com você. Na minha experiência também, né? Mas por que você está logado ainda? Não é assim exatamente 4h31, mas é 4h33, né? Já vamos fechando, você não está mais trabalhando. E o que tem por trás desse vamos fechando? Que tem por trás respeito, né, com o seu tempo. Você não está sendo paga para trabalhar depois das 4h30, você está sendo paga para trabalhar até 4h30. Outro dia era meu dia de folga, eu fui lá só dar uma olhadinha no negócio. Eu fico pensando também que talvez a legislação também favoreça, né? Você ter Acho que sim, uma legislação que te incentive as empresas a ter esse tipo de comportamento versus o outro comportamento, né? Uma legislação trabalhista, eventualmente, um pouco mais severa. Ou você acha que isso não tem a ver com a legislação, isso tem a ver com as pessoas? Mas a legislação reflete a cultura, né? A legislação reflete a cultura, né? Fala. Você tem razão, de uma maneira geral, é verdade. Não, mas eu ia falar também, que eu tinha comentado, rapidinho, onde eu trabalho hoje, eles valorizam muito você se cuidar, né? Então, eu participo do grupo de Mental Health também, onde a gente promove atividades, encontros, palestras, também do Grupo Verde, que também a gente promove caminhadas na natureza, você tirar um tempo para você, fazer esportes, e é onde que cada funcionário, se você faz alguma atividade de bem-estar, pode ser uma meditação, pode ser fazer uma trilha, correr, jogar tênis, nadar, você vai ganhando pontos. E a cada 1.500 pontos, você ganha um dia de folga. E não é assim, você foi nadar? Me mostra a foto que você estava nadando. Não, você fala, esse dia eu fui nadar, esse dia eu joguei o lixo compostável. Não, esse dia não, mas assim, esse mês eu não comi carne, esse mês eu reciclei meu lixo, carreguei minha sacolinha retornada, não sei, sacolinha eco bag, e vai ganhando ponto. Eu falei assim, nossa, eu tô num lugar que eu ganho ponto por eu ser eu mesma e vão me dar um dia de folga, ou eu posso ganhar vale Visa, né? Posso ganhar cartãozinho. Não, e eles acreditam em você, eles confiam em você, né? Isso é muito cultural. Eu sempre dou esse exemplo da troca de roupa aqui. Você vai trocar uma roupa, a pessoa, você tem que estar com a etiqueta, você tem que estar no prazo, você tem que estar, porque existe sempre aquela situação que, e se ela estiver me enrolando, e se ela usou essa roupa, e se ela está fazendo isso só para pegar uma outra roupa, né? Aquela questão de você confiar no seu consumidor e pensar que vale a pena, não vale a pena você ficar preocupado com um centavo, é melhor você ter uma relação de confiança com o teu. Aquilo que a gente já conversou, né, Cris, dezenas de vezes. E que está no framework do Hofstede, que é Risk Avoidance, a cultura do evitar o risco,
né? Então, você cria uma porção de leis. A Dani estava no Japão, essa que comentou agora, e ela, para visitar uma fábrica, ela mandou por e-mail uma porção de regras. Ela teve que decorar as regras. Quando ela chegou na fábrica, o cara repassou todas as regras com ela. Depois, na parede das coisas, estavam todas as regras escritas lá. Porque numa cultura japonesa, né, com tsunami, com guerra, com 1 bilhão de pessoas morando, tem que ter as regras todas certinhas, né? E no Brasil a gente tem até as regras, mas a gente não é essa cultura, a gente não tem essa necessidade, né? E aí fica tudo meio frouxo, e aí fica todo mundo meio que na anarquia, assim, se autorregulando, né? Eu lembrei de uma história, não sei se tem a ver com essa parte de regra, mas me veio uma história quando a gente foi para a China a trabalho, estava nesse hotel no Kempinski, um hotel 5 estrelas, a gente estava na fila para fazer o check-in, conversando, né, tal. Aí estava quase chegando na nossa vez, o chinês entrou e furou a fila. Isso acontecia em todos os lugares, no hotel 5 estrelas, no Carrefour, e a gente ficava assim, nossa, mas que coisa, né? Que falta de educação. E daí eu peguei e falei assim, não é falta de educação, quem não estava prestando atenção era a gente, né? Aqui as coisas funcionam assim, tem muita gente aqui nesse país, você tem que prestar atenção. Se é tua vez e é importante para você, você fica olhando e você vai. Ou você faz assim, né, para tampar agora fiquei com uma dúvida aqui, vou perguntar para as duas. O que aconteceria se você chegasse para a pessoa e dissesse, não, peraí, é a minha vez, eu já estava aqui. Por exemplo, na China, o que aconteceria se alguém, essa bagunça na fila e... Olha, da minha experiência... A Nádia congelou? Da minha experiência, uma das primeiras palavras que a gente aprende a falar em mandarim é pai do wei. Pai do wei é fazer fila. Então, o chinês veio para o seu lado, emparelhou. Ele está aqui atrás, você sente a presença, ele emparelha, você, puta merda. E aí ele vai chegando, você manda um pai do wei, ele próprio se assusta. Ele nem entende. Não é proposital, vou levar vantagem. Eu estou indo, porque você está me dando espaço, então eu estou entrando. E quando você fala pai do wei, ele volta. E cada vez mais, morei 11 anos lá, né? Então a diferença entre o primeiro ano e o último ano, a própria atendente hoje já vira e fala pai do wei, né? Faz fila aí, porque tem que organizar. Mas não é nada de ato pensado, ninguém fica irritado, né? Nervoso. Eu não acho que eles estão querendo levar vantagem. É assim, ela não está preocupada, o tempo dela não é igual ao meu, vou, né? Não é por maldade, isso que foi uma lição, assim, também, né? Não é porque no Brasil talvez seja por maldade, mas lá, ou por pressa, qualquer de prioridades internas. Não, eu acho que no Brasil pode ser por maldade, e aí a gente tem essa tendência a justamente se sentir, não, peraí, abusando aqui. E quer ver uma situação onde isso é muito, que já me aconteceu também? Em aeroporto, fora do país, quando você tem várias pessoas de várias nacionalidades, voo remarcado, entendeu? Todo mundo tem que entrar para revalidar o boarding pass lá. Aí você vê os comportamentos caóticos na fila, aqueles que estão sempre ali esperando a sua vez, aqueles que entram na frente e querem resolver o problema dele, porque acham que são mais importantes do que todo mundo. E aí você começa a identificar e tentar localizar, bom, esse cara é dessa cultura, esse é dessa cultura. E assim, cada um correndo atrás do seu, né? Mas são situações, são pessoas que se colocam diferentemente frente a um problema que todos estão enfrentando, né? Uns têm mais empatia, outros, sei lá, são mais egoístas, né? Mas... E quando o homem de Neandertal é acionado dentro de você, acho que não tem a cultura. Tem um bando de gente querendo sobreviver. Né? E aí, cada um que se vira. Cris, eu estou preocupada com o tempo. Não era melhor a gente levar aquela pergunta mais reflexiva do final? Pode levar. Posso levar? Pensei que você ia levar, então tá, posso levar. Eu esqueci qual é a reflexiva. Não, era o seguinte, como? Porque a Nádia, na verdade, ela é... Você é filha de japoneses, Nádia? Neta. Neta de japoneses, então. Ela é neta de japoneses no Brasil.
Ela é uma brasileira que já trabalhou no Japão e hoje ela mora no Canadá, né? Vamos dizer assim, levando um pouco toda essa questão também da história dela com o Japão. Como é que você se sente nesses países? Como é que você se sentiu no Brasil, no Japão e finalmente agora no Canadá? Onde você virou cidadã, que é bom dizer, deixar isso claro, né? Acabei Cidadã de virar cidadã. Como é que eu me sinto? Já me senti estrangeira no meu próprio Brasil. Às vezes eu fui para o Rio poucas vezes, umas 2, 3 vezes. Eu chego assim, antes de eu perguntar alguma coisa, eu falo assim, como um brasileiro normal ia perguntar isso, sabe? Não é assim, oi, dá licença, por favor. Ô moço, não é muito assim? Como que é? Quanto custa? E já me perguntaram no Brasil, eu estava pegando um ônibus, perguntei se esse ônibus ia para tal lugar, falaram assim, você não é daqui não, né? Eu falei, como assim não? Você mora onde, né? Em que país que você mora? Eu falei, por quê? Ela falou, seu sotaque é meio diferente. Eu falei, nossa, eu não sei o que tem no meu sotaque, mas deve ser um pouco diferente dependendo para quem ouve. Fiquei meio assustada, então às vezes eu me sinto estrangeira no Brasil, no Japão. Eu me faço estrangeira porque eu quero que eles não achem que eu sou japonesa e não esperem que eu haja como japonesa. Então, em vez de eu falar meu sobrenome, que é Arai, né? Ah, sou Arai. Eu não, eu falo, eu sou a Nádia. Eu não falo assim, ah, ela tem cara de japonesa, me chama Nádia, não é daqui, né? Então, eu me forço a mostrar que eu sou estrangeira e eu falo num sotaque também, que não é de propósito, é porque esse sotaque é meu. E aqui é o lugar que eu mais me sinto local, né? Se eu for ver. Eu estava contando para a Cris que outro dia eu peguei a cidadania faz pouco tempo, mas o dia que eu mais me senti daqui, assim, local, foi um dia que tava chovendo, tava de shorts, com uma jaqueta, sem guarda-chuva. Eu falei assim, nossa, acho que eu tô canadense mesmo, né? Porque antes eu falava assim, mas tá chovendo, você não vai levar guarda-chuva? E a pessoa fala que não, eu não entendi. Agora eu entendo. Aqui não chove igual chove no Brasil, que cai aquela chuva, assim. É muita garoa, né? Até você pegar o guarda-chuva e ter que fazer ele pingar e colocar de lado, dá muito trabalho. Então você vai com a jaqueta mesmo, olha, depois a jaqueta seca. Um pouquinho de cada. Eu peguei uma frase aqui que eu achei, né? Você tem mania de metáfora, mas eu também. Eu não posso ver uma coisa aqui em cima de metáfora, que é eu me faço de estrangeira, né? O que você traz isso para a corporação? Você está num time multicultural e você é um líder, e você propositalmente se faz de estrangeiro. É a música do Cazuza, para me fingir de burro, para você sobressair. É o momento em que eu finjo que aquilo ali que eu sou estranho a tudo que está ali, para poder dar espaço para as pessoas poderem expressar a sua real cultura, né? Porque se eu chego impondo a minha, chego dizendo o que eu sou, eu não dou nem abertura para isso começar. Eu achei isso muito legal. Eu também queria falar que eu sinto que quanto mais eu me conecto comigo mesma, com a minha verdade, eu posso me conectar com qualquer cultura, seja no outro país ou seja na casa do vizinho. E dessa coisa de eu saber quem eu sou, respeitar, né? Então, eu me conecto, respeito, eu consigo me conectar com o outro. E quando eu conecto as minhas decisões com as minhas ações, eu posso fazer qualquer coisa, independente de onde eu esteja. Achei massa. E você repetiu a frase do cara de RH que eu acabei de ouvir na palestra que a gente está participando, do webinar, que a gente vai fechar aqui e vai voltar para lá. Vai. Que é isso, a gente, hoje em dia, o ser humano tem que começar por se conhecer, porque tudo que está acontecendo é porque a gente não sabe nem mais quem a gente é. Então, primeiro a gente tem que se autoconhecer para poder saber que cultura que eu tenho, no que eu acredito, para poder entender que existem culturas diferentes. E justamente porque, estando bem consigo mesmo, você consegue se integrar em qualquer cultura, né? Mas eu acho que a premissa é você estar, como você falou, estar conectada consigo, entender o que faz sentido para você, e aí você consegue se abrir para o diferente, para o novo, né? E até escolher se integrar ou escolher incorporar algumas coisas ou não, né? Mas aí você sabe bem quem você é, aquilo não muda a tua essência. Né? A história não há de terminar, né?
Até porque que horas são no Canadá? 7 da manhã. Daqui a pouco você vai começar a trabalhar, né? 8h30. Aí, do mesmo jeito que cai o lápis às 4h31, às 8h30 também tem que estar abrindo o computador e começando a trabalhar. Ah, né? Mas ninguém leva chicotada não se entrar 8h32. Nádia, a gente queria te agradecer muito por todas as suas histórias, por todo esse compartilhamento de aprendizado, por estar aqui se expondo, se deixando vulnerável. Isso, assim, para a gente foi muito... A gente sabe o quanto isso Sobrevivi. Sobreviveu Estou lindamente. muito feliz. Então, eu quero agradecer, estou muito feliz com essa oportunidade, não faço isso todo dia, como você sabe. Estou muito honrada por participar dessa sua jornada da terceira cultura e poder compartilhar as minhas histórias. Espero conectar com outras pessoas. Para quem quiser falar comigo, é só mandar uma mensagem. Muito, muito obrigada. A Nádia é um excelente coach, e o coaching dela é todo baseado nesse autoconhecimento, nessa reconexão, né? E a natureza está sempre no background. É muito legal. Ai, que legal. Nádia, obrigada aí pela tua sensibilidade. Acho que foi diferente do que a gente tem feito até agora, mas foi muito rico. Até gostei mais desse formato. E aí, gente, a Nádia foi a penúltima e a gente vai ter a nossa última live de 2023 com a Verônica de la Fuente, que é uma chilena, e ela se descreve como chilena com mentalidade erradicada na Suíça, mas que foi morar no Brasil, passou alguns perrengues e hoje ela diz que ela tem um coração brasileiro. E ela trabalha com empresas europeias na América Latina e ela trabalha com coaching de interculturalidade. Então, a próxima live vai ser uma aula de como a gente realmente sobrevive no mundo multicultural. Não percam, terça-feira que vem. Beijo para todos. Que bom. Obrigada, Nádia. Foi um prazer. Até semana que vem, então. Até semana que vem. Fica aí que a gente vai desligar, mas você fica aí.